Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, eu consegui pra vocês a configuração de um dos melhores jogadores de Forza do mundo. Inclusive, é o cara aí que mais ganhou premiação no Forza 7, galera. E dentre outros Forza, participou de campeonatos mundiais, Forza RC, Le Mans e coisa arada. Já foi piloto da Sauber, da Williams, que são equipes aí que a gente conhece da Fórmula 1 e tal. Ele já fez parte dessas equipes aí, contratado para jogar os campeonatos, representar a equipe no Forza, galera. Então, bora pro vídeo, sem muita enrolação, já vou levar para as configurações dele. Não se esquece de deixar o like e no comentário o agradecimento aí pro cara, hein, que o cara é brabo demais. Muito obrigado, Felipe Reis, vulgo EBT Zoom. Então, galera, estamos aqui já com o GOAT do Brasil no Forza, Felipe Reis, vulgo EBT Zoom. Para os íntimos, lupa ou ampliar. Fala aí, galera do canal do Jeff. Bom demais. Bom, pode meter ficha já? Mete ficha, mano. Mete ficha nas configurações. Beleza. Ó, então, começando aqui um pouco básico, tá? Eu não entendo muito disso e muita coisa eu só coloco porque o pessoal fala que é melhor. Então, assim, tem coisa que acaba ficando padrão. Então, com os Forza anteriores, né? A gente vai vendo alguns padrões, enfim, coisas que a gente entende que vai acontecendo e a gente vai melhorando. Interior da zona morta de esterçamento exterior. Tudo esse interior e exterior, já vou explicar tudo geral de uma vez, que eu acho que fica mais fácil. Basicamente, interior é o quanto ele precisa para acionar, e o exterior é o quanto ele aciona. É o quanto precisa para chegar no máximo. Então, assim, interior, o quanto você tem que apertar para registrar um comando, e o exterior é até quando esse comando vai ser registrado, tá? Então, isso vai servir para tudo, só vai mudar os eixos aqui, ó. Igual a gente vê, desaceleração, aceleração, embreagem. No esterçamento, então, eu uso 5,95, se eu não me engano aqui vem 24, alguma coisa. Basicamente, o que a gente quer aqui? A gente quer que tenha uma responsividade maior na direção, principalmente nesse jogo. Acho que os carros saem bastante de frente naturalmente, então o que você quer é que realmente ele você tenha o seu input registrado o quanto antes. O meu controle não é dos melhores, então eu deixo 5 aqui, porque se baixar bastante, o que acontece é que às vezes você dá um pouquinho só de input e ele já está registrando, então às vezes o carro na reta anda um pouco balançando, então enfim, você pode mexer nisso daqui e ajustar um pouquinho. 1,95 aqui, o que acontece? Eu quero que, exatamente por essa questão dos carros saindo de frente, eu quero que ele registre o meu máximo de input possível um pouco antes do físico, antes do analógico chegar na beirada, sabe? Uhum. Porque o que acontece? Eu garanto que, porque nem sempre, se vocês repararem quando você for jogar aí, não é o caso do meu amigo Jeff, né? Porque ele não usa controle. Mas no controle, quando você joga 100% para virar, para qualquer um dos lados, nem sempre é certinho. Às vezes seu dedo vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e isso evita de você não estar usando 100% do esterçamento do carro. Então é interessante. Então reduz um pouquinho, dá para brincar. Eu já cheguei a usar 0,90 aqui, para quem quiser testar também. Eu acho que fica responsivo um pouco até demais. Como os carros têm que escorregar um pouquinho e acelerar, eu acho que isso aqui é interessante. Talvez isso aqui até o interior dá para baixar para uns 2, 3, mas entre 95, aqui entre 90 e 100 acredito que seja o ideal. Aceleração, igual eu falei, interior e exterior é a mesma coisa, só que o que você quer aqui? Como a aceleração é uma parte delicada, tanto a aceleração quanto o freio, tá? Serve para a mesma coisa, apesar de aqui chamar de desaceleração, é claramente o freio. Você quer que acione o seu input o quanto antes, porque se você coloca um pouco de zona morta aqui, o que vai acontecer é que quando você aperta o gatilho vai demorar um pouco para registrar o acelerador. Efetivamente, o que acontece é acaba acelerando um pouco atrasado. Então não é o que você quer. Você tem que saber o momento que você quer acelerar. Então, para algumas pessoas pode ser que tenha alguma dificuldade, principalmente para quem esteja jogando no que vem padrão, para entender, para ver que realmente vai mudar um pouquinho quando você for acelerar, principalmente carro turbo. Então, às vezes, você dá um toquinho, ele carrega o turbo e já vai. São coisas que você acostuma, mas o interessante é isso. E aqui o 100% porque você quer ter o máximo de áreas possível no seu gatilho. Você não quer que ele fique capado, sabe? Por exemplo, se você tem
ele, por exemplo, a 70, vamos colocar assim, enfim, 80, ele tá indo só 80% do curso, então acaba você tendo menos sensibilidade. Ele vai acelerar mais rápido, então ele chega no 100% mais rápido, mas você acaba tendo muito menos sensibilidade do gatilho. É como se você estivesse encurtando o curso do gatilho. Então Entendi. imagina, você tá andando com um carro forte, um GT2, alguma coisa, um carro, sei lá, 600, 500 e poucos cavalos, geralmente é o que tem, 500 e poucos HP. Então assim, tá despejando muito mais rápido, então você não tem uma sensibilidade. Aí vai atrapalhar outras coisas, como desgaste de pneu, enfim, o carro acaba ficando mais agressivo. É alguma coisa que dá para testar. Eu nunca usei, eu usava padrão, que se eu não me engano tem um pouquinho de zona morta aqui, e aqui eu não lembro como era. Mas enfim, eu gosto bastante do 0-100 tanto pro acelerador quanto pro freio, porque eu acho que é isso, você tem que ter o máximo de sensibilidade possível, aqui você acaba tendo o máximo de controle possível. Sobre o freio nesse jogo é um pouco esquisito, tá? Só um adendo. Eu já vi pessoas baixando um pouco, para ele alcançar a pressão um pouquinho mais rápido, tá? Eu nunca testei, então não sei como ficaria, mas eu já vi gente fazendo isso, porque você acaba apertando menos o gatilho e chega na pressão de freio mais rápido, apesar de eu achar que você tem menos controle, enfim, varia um pouquinho com o estilo também, sabe? Então, Depende do acho gosto da que pilotagem, do estilo. exato. Isso tudo aqui muda um pouquinho para isso, entendeu? Eu acredito que se a pessoa quiser ter um pouquinho. A aceleração eu não vejo nenhum momento que possa ser bom, tá? Ter um delay no acelerador. Eu, pelo menos, não imagino, não vejo vantagem nenhuma. Caso você não tenha muita acessibilidade, eu recomendo que você coloque em zero e acostume. Porque você ter delay no acelerador é como se tivesse um turbo lag em cada carro. Não acho que Sim. faz sentido nenhum, tá? Embreagem é a mesma coisa. Nesse jogo acaba que a gente não usa, né, Não, Jeff? não A tá gente usando. tem esse detalhe, né? Pois é. A gente não usa, então assim, irrelevante, mas, igual eu falei, vindo dos outros Forzas, o pessoal usava sempre o 0-100. Então eu acabo deixando. Freio de mão acaba sendo a mesma coisa, tá? Tem alguma ocasião ou outra que usa, mas é muito raro. É mais, enfim, não é algo que eu acho que nem que vale a pena comentar. Tá aqui 0-100, igual eu falei, porque já veio do outro Forza, enfim, já tava assim. Aqui agora, escala de vibração. Isso é uma coisa que eu vou salientar. Eu já vi muita gente que joga, que vem, né, do Forza e joga sem a vibração. Eu particularmente não vejo vantagem nenhuma, tá? Eu sempre joguei com vibração e, inclusive, eu gosto dela até mais forte. Se tivesse mais aqui, eu colocaria mais. Por quê? Eu acho que a vibração te dá um feeling muito bom, tanto de acelerador quanto freio. Então você começa a notar ali no controle, quando o seu carro, enfim, está quebrando a tração, seja na frenagem ou na aceleração, muito pela vibração. Então a vibração, ela te dá esses indícios. Eu não vejo motivo nenhum para jogar sem, tá? Principalmente em condição que muda. Se, por exemplo, se a gente tem uma corrida que às vezes começa, eu sei que não é o caso muito nesse Forza, mas se você tem alguma condição que mude bastante, enfim, do dia para noite ou chuva, alguma coisa, se você não tiver treinado, porque você tá sem vibração, você acaba ficando sem informação nenhuma do que tá acontecendo na pista. Então, eu não recomendo, não entendo quem joga sem vibração, tá? Teve amigos meus que jogavam e depois que ligaram a vibração entenderam o que eu tava falando e acharam bem melhor. Então, pra mim, vibração é sempre 100. Quanto mais informação você tiver, melhor, tá? Eu não sei pra quem joga 100, se vai demorar um pouco pra acostumar ou não, mas faz o esforcinho. Não faz sentido na minha cabeça você jogar sem vibração, tá? Porque, apesar do controle do Xbox não ser essas maravilhas, o gatilho em si é muito bom. Então é um a mais que você tem aí e eu recomendo. Autoalinhamento de direção. Isso aqui é algo novo, tá? Pra quem veio dos outros Forzas e não tem conhecimento, você sabe pra que serve, Jeff? Não tem ideia. Basicamente, o que acontece? Ele fala ali no textinho do lado, é quando você não tá virando. Vamos colocar que você acabou de fazer uma curva 90 graus, um hairpin, a primeira curva de spa ali. Uhum. Quando você tira o dedo do analógico, ele tem uma velocidade para a roda recentralizar, como se você estivesse soltando o volante do carro na vida real. É o tempo para ele voltar para a roda 100% reta. Então, sempre que você não estiver dando input nenhum, enfim, comando nenhum de esterçamento, isso aqui é o quão rápido ele vai. O quanto ele vai usar automático para corrigir a rota. O que acontece de fato? Ele, quando você tem aqui num valor menor, ele centraliza meio que mais rápido. Então, assim, ele não é tão amortecido. Eu recomendo o pessoal testar. Eu já vi gente que usa 20, já vi gente que usa 25. Eu nunca mexi, então pra mim tá a mesma coisa. Acabo deixando em 100 mesmo, tá?
Mas testa. O que eu reparo é que se você baixar, às vezes em alguns carros que não saem muito de traseira, por exemplo, um TC, talvez valha a pena você ter ele mais baixo. Mas eu acho que quando você começa a partir do ponto que você tem que mudar muita coisa de carro para carro, eu acho que você acaba não pegando o costume, sabe? E se torna cansativo também, eu acho. Toda hora, todo Sim, carro tu fazer uma mudança e tal. exato. Aí você tem que ficar testando isso toda hora, aí cada carro vai reagir de um jeito. Aí vamos colocar, pô, você tá correndo TC? Ah, não. Testei no TC, enfim, achei mais confortável. Porque isso aqui, na minha opinião, não é nada para fazer ninguém mais rápido, tá? Isso é importante salientar. Eu acho que algumas configurações aqui podem te trazer mais conforto e você, frequentemente, depois da mudança, você pode até melhorar. Mas eu não acredito que seja diretamente ligado. O que eu acho que quando traz, sempre falei essa frase, quando traz mais conforto, acaba trazendo. Você fica mais consistente e talvez com a consistência venha mais velocidade, mas não é automaticamente um dependente do outro, tá? Então, assim, Sim. testa. Se gostar, se achar um valor que gosta em várias classes, deixa. Mas assim, não recomendo ficar mudando, não. Agora, outro problema que gera se você fica mudando isso aqui, poxa, corri GT. Em GT eu gosto de 35. TC eu gosto 20. Muscle eu gosto 15. E Hum. quando você esquecer de trocar isso aqui, como é que faz? Aí lascou. Cada carro vai se sentir de um jeito. Então, assim, eu não acho que vale a pena. Então, assim, realmente deixa do jeito aí, acha alguma coisa. Se for testar. Eu não vejo o pessoal usando 80, 70. Ou eu vejo de 25 para baixo, ou 100. Então, fica a critério aí. Vai de gosto. Mas, isso, testa um pouquinho, igual eu falei. Tenta ter o carinho de não testar em uma coisa só. E também não ter a cabeça presa, sabe? Porque às vezes você muda e no começo vai ser pior. É bem padrão. Então, assim, não adianta você jogar 2 horas e dar o veredito. Eu acho que esse autoalinhamento é uma coisa que muda o carro de um jeito que talvez você tenha que jogar uma semana. Pra Sim. você notar a diferença. O que acontece? Quando você baixa isso daqui, o carro acaba ficando um pouco mais agressivo, tá? Então, basicamente, é isso aí. Acho que cobri tudo. Tu tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira Cara, eu perguntar, que Jeff? jogo de volante, eu entendi tudo, mesmo as configurações de controle, sem jogar de controle. Cara, entendi tudo perfeitamente. Então a didática foi boa. Foi muito boa. Queria É, agradecer ao Zoom aí, muito obrigado, Zoom, que pela isso. aula e as configurações. Então, quem quiser copiar as configurações do Zoom, é só copiar. E quem quiser testar o que ele ensinou, também tá na mão, né? Obrigadão aí, É, Zoom. Quer dar tchau pra galera? eu vou. Fica aí, me despeço. Enfim, a galera. Recomendo o pessoal testar aí. E basicamente é isso, cara. Não tem muito mistério. Igual eu falei, não fica muito preso nisso aqui. Não acho que isso aqui é uma coisa que vai mudar da noite pro dia. Se você copiar meus números, eu não acredito que você vai ficar meio segundo mais rápido. Mas. Basicamente é isso, cara. Testa, não fica com a cabeça presa. Enfim, foca realmente em melhorar no game. Mas são coisas que é interessante você ter o conhecimento. Então, assim, eu entendo muito isso aqui, mas eu nunca mexi muito, tá? Então, o que o pessoal geralmente fala, vai. E basicamente é isso aí. Se você focar em simplesmente correr e melhorar no jogo, você vai ser melhor. Então tá, Zoom, muito obrigado. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo e compartilha a configuração aí com o teu amigo Roda Presa. Fui!